O Senhor é bom, amém? Amém. Você pode dizer que o Senhor é bom, que grandes coisas Ele tem feito por nós. Amém. A palavra da campanha, queridos, é Salmo 71:16, que está dizendo assim: sairei na força do Senhor Deus e farei menção da tua justiça. Amém? Este é o tema. Confesso que fiquei um pouco apreensiva, né? Porque quando a gente prega a primeira vez, a segunda vez, mas finalizar uma campanha, dá um pouquinho assim, né? De medo, entre aspas. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco, amém? Eu quero usar um texto não fugindo do que vocês escolheram, mas que está em 1 Timóteo 5. Queridos, eu passei a tarde inteira. Eu chamei tudo quanto é intercessão que vocês possam imaginar, para que pudesse estar orando, para que o Senhor pudesse estar confirmando a palavra dele. Mas em 1 Timóteo 5, o versículo 8, se você achou, diga amém. Amém. Se você não achou, fala, espera mais um pouquinho aí, pastora. Amém. 1 Timóteo 5, o versículo 8 está dizendo assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente da sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente, pode ser citado. Senhor, nós te adoramos e nós bendizemos o teu nome, porque tu és bom. Senhor, em nome de Jesus, nós entregamos a direção e o governo da palavra ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, que eu possa ser somente um canal qual o Senhor quer usar para Deus falar com a tua igreja. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Tudo aquilo, ó Deus, que tentar atrapalhar, ó Deus, a palavra, a ministração, ó Deus, que ocorrerá neste momento, bate em retirada pelo poder do nome de Jesus. Que a nossa mente venha estar cativa à tua doce palavra, Espírito Santo. Cuida das nossas famílias, cuida das nossas casas, cuida daqueles que são nossos, para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém, igreja? Queridos, família forte, uma igreja forte, amém? Não tem como dizer que uma igreja é forte se uma família é fraca. Não tem como dizer que nós vacilamos dentro da nossa casa e aqui dentro da igreja nós queremos fazer tudo certo. Enquanto eu estava lendo esta palavra, eu estava lendo o tema, né, de Salmo 71, versículo 16, a qual Davi estava dizendo: Senhor, eu estou indo na tua força. Queridos, Absalão, filho de Davi, estava perseguindo ele já na velhice. E ele falou: Senhor, eu já não tenho mais força, mas eu estou saindo, eu estou indo na tua força. E terá muitas horas e muitas vezes, queridos, que nós teremos que ir na força do Senhor. Nós teremos que ir através dos exércitos do Senhor. Nós teremos que clamar para que os anjos do Senhor ele venha trabalhar no nosso meio, no meio da nossa casa. Mas o Senhor estava dizendo para mim: filha, vai lá em 1 Timóteo. Eu falei: Deus, o que é que o Senhor tem em 1 Timóteo? E o Senhor falou comigo: não adianta nada se nós não cuidarmos da nossa família ou dos nossos parentes, especialmente aqueles que são da nossa própria casa, porque se nós não cuidarmos deles, nós vamos negar a fé e nós somos pior que um descrente, ou seja, nós somos pior daqueles que não creem em Deus. E eu falei: Senhor, o que é que o Senhor quer dizer? E o Senhor está dizendo para mim que ele acredita que a família, ela é algo muito especial. Imagina Deus dizendo isso. Imagina Deus dizendo que a tua família é algo muito especial. E eu acredito que a família, ela foi muito antes estabelecida pela igreja. E o meu dever é primeiro com a minha família. E eu não posso negligenciar a minha família. E quantas vezes, queridos, nós negligenciamos a nossa família? Quantas vezes nós queremos inverter os lugares a qual Deus tem nos colocado? Nós queremos dizer: ah, mas é a igreja, ah, mas é Deus. Queridos, existe uma ordem aí para nós que somos crentes, para nós que somos cristãos. Nós amamos Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, queridos, nós amamos a nossa família. Em terceiro lugar, ainda vem o nosso trabalho. Em quarto lugar, ainda vem a nossa igreja, queridos. E muitas vezes nós queremos inverter este papel. É por isso que muitas vezes a nossa família ela anda doente. É por isso que muitas vezes a igreja ela não está forte. Porque precisa começar lá dentro da nossa casa. Nós precisamos começar a arrumar o altar lá dentro da nossa casa. Nós precisamos achar, queridos, aquilo que está perdido dentro da nossa casa. A palavra do Senhor diz que quando aquela mulher, ela perdeu uma dracma, ela diz, a palavra do Senhor diz que ela começou a varrer.
E ela começou a procurar aquilo que ela tinha perdido. E a palavra diz que quando ela achou, ela fez grande festa. O que é que nós temos perdido dentro da nossa casa? Será que nós temos perdido dentro da nossa casa o respeito? Será que nós temos perdido dentro da nossa casa o amor? Será que dentro da nossa casa não há mais diálogo? Será que dentro da nossa casa nós passamos a responsabilidade um para o outro? E quando um não cumpre, nós vamos lá e nós cobramos. Nós que somos pais, quantas vezes nós olhamos, olha, ó, cuida você, aí o outro joga, cuida você, e a criança fica para lá e para cá e ela já não sabe mais quem ela ouve, ela já não sabe mais quem ela obedece. E a palavra do Senhor diz que os filhos são a herança dele para as nossas vidas. Queridos, nossos filhos são pessoas emprestadas a nós para serem cuidadas, para serem ensinadas e para serem amadas. E eu não acredito, queridos, que a família ela esteja acima do Evangelho. Mas também não acredito, queridos, que a família deva ser negligenciada por causa da igreja. Sabe por que o Evangelho veio primeiro? O Evangelho, queridos, ele veio primeiro. Mas nós precisamos compreender que a nossa família ela não está acima do Evangelho. A Bíblia diz, queridos, que Adão estava sozinho. E ele estava provavelmente cuidando do jardim. E Deus, ele olha e diz, não é bom que o homem esteja só. E Deus vai dar uma companheira a Adão, queridos. E ali Deus forma o primeiro casal da história. Porque Deus, ele tem plano na família e nós precisamos compreender que nós podemos ser bem-sucedidos em todas as coisas. Mas se nós fracassarmos com a nossa família, queridos, não adianta nada ser reconhecido, não adianta nada o nosso nome ser mencionado. Ontem na quarta-feira, o Senhor me deu uma palavra sobre aquela mulher que vem, ela quebra o vaso de alabastro e ela derrama aquele óleo puro na cabeça do Senhor, sobre o corpo do Senhor. E aí, terminando a palavra, o Senhor diz, aonde este evangelho for pregado, essa mulher será lembrada, e esta atitude será lembrada. Será que aonde este evangelho for pregado, nós seremos lembrados como famílias fortes do Senhor? Será que aonde este evangelho for propagado, nós seremos reconhecidos como famílias fortes do Senhor? Será que a nossa família está saudável hoje em dia? Porque nós temos muitas vezes negligenciado. Muitas vezes nós temos negligenciado, nós só lemos a palavra na casa do Senhor, nós só oramos na casa do Senhor, nós só glorificamos na casa do Senhor, e o nosso primeiro culto começa dentro do nosso lar. Nós precisamos aprender a ler a palavra em família, nós precisamos aprender a orar em família, nós precisamos aprender a orar pelos nossos filhos, porque muitas vezes nós falamos que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, e nós queremos dizer que ele está fazendo isso no mundo. Não, queridos. O diabo tem vindo roubar, matar e destruir aqueles que estão na igreja, aqueles que servem ao Senhor. E o diabo ele fica procurando uma brecha, ele fica observando aquilo que nós fazemos, aquilo que nós estamos todos os dias fazendo, aquilo que nós queremos mostrar. Quantas vezes nós vestimos uma roupagem de santidade para estar na igreja, mas lá dentro de casa está tudo desmoronado, já não tem mais diálogo. Mas lá dentro de casa, um grita, um fala mais alto que o outro. Porque se meu marido falar comigo um tom mais alto, eu falo 2 mais alto. E se ele vier e falar 3, eu já esquelo com ele. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos nos respeitar. Nós precisamos entender, queridos, que nós temos que cuidar. Que Jesus tem que olhar para nós hoje e achar pessoas que estão zelando e cuidando da família. E não olhando para pessoas que estão neste lugar dizendo é pior que descrente. Vem para a igreja, clama para que o Espírito Santo venha, quer ser cheio do Espírito Santo, mas lá dentro da minha casa eu não quero, lá dentro da minha casa já não existe mais essas coisas. Querido, nós precisamos entender que a igreja, ela começa dentro da nossa casa, porque a igreja é eu e você. A igreja é eu e você, a igreja não são essas 4 paredes, não. A igreja é eu e você, e nós precisamos entender isso, queridos. Porque a sociedade é o reflexo da igreja, você sabia disso? A sociedade hoje em dia, ela é o reflexo da igreja. E a igreja é o reflexo da família, queridos. Então nós precisamos mostrar para a sociedade quem é a nossa família. Nós precisamos mostrar à sociedade, queridos, que nós temos uma família que é forte. Sabe por quê? As lutas vão vir. Os desertos virão. As dores também virão. Nem sempre, queridos, nós somos fortes. É por isso que Davi ele declara isso.
É por isso que Davi fala que ele faz menção ao nome do Senhor. É por isso que ele diz que Davi ele vem e diz que ele vai na força do Senhor, porque muitas vezes a minha força e a tua força pode falhar. E eu estava vendo hoje, e eu vi, queridos, que só nós estamos no mês de abril. E de janeiro até agora em abril já teve 177 mil divórcios no Brasil. E a maioria no meio da igreja. Ei, igreja. Ei, igreja. O teu primeiro ministério é a tua família. O teu primeiro amor, a primeira pessoa que você tem que amar, o teu primeiro próximo é o teu esposo, é o teu filho. Depois é o irmão que você chama na igreja, que você cumprimenta ele. Mas quantas vezes nós estamos vendo dizem que eu não suporto mais meu marido, é que eu não suporto mais a minha esposa, é que eu não tenho mais paciência com os meus filhos. E nós precisamos, queridos, entender que Paulo, ele afirma, queridos, que os cristãos, eles precisam acordar para que não seja reconhecido como incrédulos. Às vezes nós estamos na igreja como espectadores. Às vezes nós estamos aqui na igreja preocupados com a hora que vai acabar o culto. Será que vai cantar 2? Será que vai cantar 3 canções? Quem é que vai cantar? Eu fico na igreja, olho para a direita, olho para a esquerda, olho para o teto, olho para baixo. Enquanto o Espírito Santo está falando comigo e está falando com você, é tempo de consertar a casa. É tempo de consertar a casa. É tempo de consertar a casa. Porque quando você coloca a mão, queridos, para começar a limpar, para arrumar o altar do Espírito Santo, está dizendo a tua família é forte. E através disso eu faço uma igreja forte. E nós precisamos entender, queridos. Nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes, nós achamos que nós estamos governando bem a nossa casa. Muitas vezes nós achamos, eu coloco comida, eu pago as contas, tem roupa, não falta nada, mas o principal, que é o amor, tem que se esvair. O principal, que é o respeito, tem que se esvair. O principal, queridos, que é o abraço, que é o contato, tem que se esvair. Você sabia, queridos, que psicologicamente falando, que se você der 12 abraços por dia, existe um hormônio que se chama endorfina, e ele acelera tanto o nosso corpo, que qualquer que seja a tristeza, queridos, ela sai fora. 12 abraços. Imagina o Espírito Santo te abraçando com um único abraço nessa noite, dizendo: filho e filha, se você não consegue, eu posso ir com você. Mas, queridos, o Espírito Santo ele não vai descer aqui na terra, ele já está, mas ele não vai vir para arrumar as coisas que nós precisamos consertar. O Espírito Santo ele não vai entrar na tua casa e começar a colocar as coisas no lugar se você não quer mais. O Espírito Santo, ele é educado. Jesus é educado. Ele é educado, queridos. E ele está dizendo: eu posso entrar com você onde você não consegue mais. Eu posso ir e te ajudar aonde você não consegue mais. Sabe, queridos, que quando eu vejo Paulo dizendo isso, eu começo a olhar para a minha própria família. Antes de chegar até a igreja foi uma luta. Parece que tudo começa a dar errado, porque nós sabemos que o diabo não quer que a palavra do Senhor seja pregada. Nós sabemos que o diabo não quer que a palavra do Senhor ela seja ecoada nos corações e impregnada nas mentes. Mas eu falei: Senhor, eu estou indo na tua força, é o texto. Eu estou indo, Senhor, porque o Senhor me convocou. Eu estou indo porque o Senhor me chamou. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a igreja moderna tem sido marcada por famílias desintegradas. Famílias desintegradas. A igreja está entrando em um jeito tão moderno que elas estão se preocupando com as famílias, e as famílias estão começando a se desintegrar. Um dia o marido vem, no outro dia a esposa vem. O marido senta de um lado, a esposa senta do outro. Oh, na igreja você até me olha bem para a pastora não perceber, mas em casa continua como está. Na igreja você faz de conta que está tudo bem, para que ninguém perceba, mas lá em casa permanece como está. O Espírito Santo está dizendo: não adianta você esconder do pastor, eu estou vendo, porque os meus olhos estão passeando sobre a terra. Não adianta, queridos. Não
Quantas vezes vai? Quantas vezes nós não fazemos nada? Mas nós temos que chegar e falar: olha, me perdoa. Talvez você está triste por causa de uma atitude que eu fiz. Talvez você quis falar alguma coisa, eu estava correndo e não ouvi. E nós precisamos, queridos, entender que nós não podemos deixar as nossas famílias desintegradas. Casais infelizes tornam filhos descrentes e desinteressados por Deus. Sabe por quê? Aqui na igreja, com muito respeito, o teu filho, ele pode ver você pulando, pode ver você louvando, pode ver você com os braços estendidos, pode ver você, queridos, fazendo o que quer que seja, mas ele se lembra, ele fala: mas lá na minha casa as coisas não são assim. Lá na minha casa, minha mãe e meu pai não são felizes como eles demonstram na igreja. E o que é que está acontecendo? E sabe o que acontece, queridos? O filho chega uma hora e ele olha e diz: eu não quero servir mais a Deus. Eu não quero mais continuar nessa caminhada. Porque em casa é tudo ruim, na igreja é tudo perfeito, queridos. Eu já ouvi jovens dizendo: pastora, eu queria morar na igreja com os meus pais. Eu falei: por quê? Porque na igreja dos meus pais é uma bênção, da minha casa é um verdadeiro inferno. Pastora, se eu pudesse hoje, eu carregaria o meu colchão e o colchão dos meus pais e eu dormiria na igreja. Porque quando nós estamos na igreja existe paz. Sabe, queridos, a figura mãe e pai têm sido os principais responsáveis por isso. Eu quero, queridos, aqui não apontar dois erros para você, mas eu quero fazer a comparação de duas famílias. E nós temos que acordar para isso, queridos. Sabe por quê, pai e mãe? Muitas vezes você não tem paciência com o teu filho. O teu filho, às vezes, ele está só te pedindo um abraço. Às vezes você fala assim: está chamando a atenção. Não, ele não está chamando a atenção. Ele não está fazendo algo porque ele é rebelde, porque ele está falando: pai e mãe, olha para mim, olha para mim. Porque se chegar o momento em que nós pararmos de olhar para eles, o mundo vai olhar, queridos, e o mundo é rasteiro. E nós não temos tido paciência. Sabe o que nós fazemos? Quando o nosso filho às vezes está agitado, toma aqui, ó, a tela do celular. E fica horas e horas e horas. E assiste filme, e vê música. Pelo amor de Deus, eu estou cansado. Ei, queridos, louvado seja Deus que Ele pode gerar. Porque quantas mulheres não podem e choram pelo nosso Senhor. E nós que somos agraciados, muitas vezes nós não temos paciência. E isso é culpa do pai e da mãe. Eu falando para o pastor Renato: cuida da Lavínia. Ele falou: não, cuida você. Cuida do Emanuel, não, cuida você. E eles já não sabem mais para quem eles olham. E não adianta você falar para uma criança: olha para Jesus. Ela vai falar: mas eu não vejo Jesus em você. Que Jesus é esse que eu não consigo ver? Que Jesus é esse que a paz dela não reina aqui dentro da minha casa? Que Jesus é esse que você não para um minuto para me ouvir? Que Jesus é esse que você tanto prega para tantas pessoas, mas eu não consigo ver dentro da minha casa? E nós precisamos entender, queridos, que nós temos que honrar mais a Deus do que os nossos filhos. Porque tem pessoas que honram mais os filhos do que honram a Deus. E esse foi um erro, queridos, de um sacerdote chamado Eli. Todo mundo sabe a história. Eli era um sacerdote, foi escolhido para adorar e para honrar a Deus. Só que Eli, queridos, ele honrava mais o filho dele. E esse foi o erro do sacerdote, queridos. Em 1 Samuel 2,29 está dizendo assim: por que vocês honram o meu sacrifício da minha oferta, que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim? Deus falando com Eli, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas pelo meu povo de Israel. Então Eli viu as coisas erradas que seus filhos faziam na casa de Deus e não se importava, queridos. Ele não se importava. E quantas vezes, queridos, nós vemos as coisas, os jovens fazendo as coisas erradas, nós não nos importamos. Quantas vezes, querido, nós vemos os nossos filhos fazendo alguma coisa errada e nós não nos importamos? Jesus te escolheu para estar aqui nesta noite. Jesus está chamando você de igreja forte. Aleluia! Porque 1 mais 1, queridos, com Deus é igual a 1, não é igual a 2. Glória a Deus, aleluia. Eu e você, juntamente com o Espírito Santo, se tornam um só. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. Eu imagino Deus olhando para ele e dizendo: por que é
que você honra mais os seus filhos do que a mim. Imagina Deus olhando para você dizendo: por que você honra mais os teus filhos, o teu trabalho, os teus amigos, o que você honra mais a mim? Tem pessoas, queridos, que passam por uma dificuldade, não tem coragem de ajoelhar e de clamar ao Senhor, mas tem coragem de sair e cantar para 5, para 6, para 10 pessoas, como se o Espírito Santo não existisse, como se o Espírito Santo fosse alguém desprezível. E nós precisamos entender, queridos, que muitas vezes a maldade que está no mundo é porque a igreja está dormindo. As coisas que estão acontecendo no mundo, queridos, é porque a igreja está dormindo. Mas nessa noite, no nome de Jesus, eu declaro que essa igreja, ela é forte. Eu declaro em nome de Jesus que essa igreja vai pisar em lugares aonde ninguém nunca pisou. Porque daqui existem famílias fortes. O Senhor está dando a chance de você começar a arrumar lá dentro da tua casa. Porque, queridos, com muito respeito, não adianta nada a pastora Amélia lutar juntamente com seu esposo, suar e batalhar pela igreja, às vezes passar noites, dias orando e jejuando, se você não colaborar, queridos, se você não mudar. Não adianta nada nós fazermos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 encontros de casais, queridos, se nós não começarmos a mudar dia após dia. É dia após dia, queridos. O pastor Renato gosta de abraçar eu não gosto, mas ele me abraça, não sei, 1000 vezes por dia. Às vezes eu falo para ele: ei, tá bom. Ei, queridos. E quantas vezes nós sentimos falta desse abraço e aí nós não temos? Há quanto tempo você não senta com o teu esposo? Há quanto tempo você não senta com a tua esposa e não contempla os céus e as estrelas? Nós estamos em uma era, com muito respeito com quem gosta, de que nós vivemos em séries, muitas séries. Os casais não se tratam mais como se tratavam antes. Não vai mais na praça passear, não sai para tomar mais um sorvete, mas faz a maratona de 1, 10, 20, 30 episódios de uma série, fica preso dentro de 4 paredes e deixa de viver a vida que Deus deu para viver. Pastora, mas eu estou com meu marido, eu estou com a minha esposa. Mas tem coisas muito mais importantes que você pode fazer. Tem coisas muito mais importantes que você pode fazer, queridos. Sabe por quê, queridos? Nós somos a referência para o mundo. A nossa família precisa ser referência para o mundo. Se nós vivermos escondidos, como é que nós vamos ser referência para essa humanidade que está cada dia mais decaída, que está cada dia mais se aprofundando no pecado? E nós precisamos, queridos, entender que pais, muitos pais, eles não gostam que chamam a atenção dos seus filhos quando fazem coisas erradas. Tem pai que fica bravo, tem pai que não gosta. Às vezes alguém vai falar para você: olha, teu filho está em tal lugar. Meu filho não. Ele não gostava, queridos, que ninguém falasse dos filhos dele. Ele preferia ir lá e fazer os sacrifícios a Deus pela vida dos filhos, mas ele não queria que ninguém falasse mal dos filhos dele. E nós precisamos entender, queridos, que a igreja, que muitas igrejas, elas querem que as suas casas não sejam mostradas. É óbvio que a nossa casa precisa ser um jardim fechado, nem todo mundo pode sentar na tua mesa. Nem todo mundo está apto para sentar na tua mesa. Mas o Espírito Santo, ele está, queridos, e ele é a primazia dos nossos lares. Ele é a primazia das nossas casas. O Espírito Santo, queridos, é o primeiro convidado, é ele que chega. E sabe o que acontece, queridos? Muitas vezes, quando nós não gostamos que os nossos filhos sejam corrigidos, ou que nós não corrigimos eles se tornam filhos mimados. Desculpa, mas é verdade. Aí ele chega e fala assim: mãe, eu quero isso daqui. E aí você não dá para ele faz um panfleto: os meus já fizeram isso. Mas nós vamos passando a mão nos nossos filhos, e os nossos filhos vão crescendo mimados.
E aí sabe o que acontece? Chega uma hora que talvez você não tenha, e ele pede para você, você fala, não tem agora. E ele faz o maior escampo para ele vai procurar no mundo. E nós precisamos entender, queridos, que hoje tem muitos pais assim, sabe, queridos? E muitas vezes a liderança da igreja, ela quer disciplinar seus filhos no ministério. E quando, se o pastor fazer isso, eu saio da igreja. Se o pastor hoje me disciplinar, eu saio da igreja, eu vou embora. Mas a Bíblia diz, queridos, que Jesus, ele corrige aquele que ele ama. Ele corrige aquele que ele ama. Então, se sou pastor, se a sua pastora está te corrigindo, é porque certamente ele te ama demais. Mas muitas vezes o nosso primeiro recurso é querer sair da igreja. O nosso primeiro recurso, queridos, é querer sair correndo. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. Por que os filhos de Eli eram assim? Por que, queridos? Pastor, eu não li essa parte aí da Bíblia. Ou talvez ainda não ouvi. Por causa do erro de Eli, queridos, porque ele não queria instruir os seus filhos na disciplina do Senhor. Você já orou com teu filho hoje? Você já orou com a tua esposa, teu esposo hoje? Já leram a Bíblia hoje antes de vir para o culto? Porque o culto começa lá dentro da nossa casa. Pastora Amélia é minha vizinha. E elas devem ter percebido, as meninas, que bem perto do culto, o som, os louvores começam a tocar bem alto na minha casa. Eu falo, Jesus, se não começar aqui, não adianta dar continuidade lá. Porque lá nós vamos dar continuidade daquilo que o Senhor começou aqui. Nós vamos ter que voltar para a nossa casa. E faz uma semana, queridos, que o Senhor tem falado comigo, filho. Desde quando a pastora Amélia me convidou, eu falei, Jesus, que tema forte. Jesus, que tema tão forte que é esse. E uma semana tentando ler a palavra e só orando em línguas. O meu espírito atrelado com Deus. E eu falei, Deus, e o que é que eu vou falar para a igreja? Ele falou, só vai. Só vai. Glória a Deus. Só vai, abre a Bíblia e deixa que eu que falo. Não fica escolhendo o texto. Não fica pesquisando, não. Não fica ouvindo 1, 2, 3 horas de ministrações para pegar referência, não. Deixa que eu falo, que se Deus está falando com você nessa noite porque Ele te ama. É porque Ele quer destruir você na disciplina do Senhor. Para que a tua casa seja uma casa forte. Para que a tua família seja uma família forte. Quando vocês chegarem aqui, ou quando vocês estiverem aí pela cidade, queridos, pode se levantar quem for. Pode vir quem vier, nada e ninguém pode destruir, nada e ninguém pode abalar, nada e ninguém pode derrubar aquilo que o Senhor começou a fazer nesses 3 dias de campanha aqui nessa igreja, queridos. Nós precisamos entender, queridos, que os pais muitas vezes eles não têm tempo para conversar com seus filhos. O Emanuel esse dia chegou em casa e falou assim, mãe, eu quero contar uma fofoca. Eu falei, meu filho, crente não conta fofoca. Eu falei, não faça isso não. E eu falei, o que eu faço, meu Deus? E ele gritando na área do fundo, eu falei, fala baixa, pastor, vai ouvir dali e vagueiro. Mãe, eu quero contar uma fofoca. Eu falei, filho, crente não conta fofoca. Ele até eu quero contar um acontecimento. Eu falei, conta aí um acontecimento, que isso não tinha lógica, não tinha nada a ver com nada. O menino me pegou 15 minutos. O meu tanque transbordando de água não nem vendo. E eu, filho. E quando meu pai chegar, eu vou contar esse acontecimento para ele. Queridos, não falou coisa com coisa. Mas 15 minutos do meu tempo foi válido. Aí quando ele chegou, ele falou assim, conta você com meu pai. Eu já contei para você. Vai lá, falou você lá para meu pai. Eu falei, mas eu não posso ser fofoqueiro. Ele falou, não, mas você vai lá contar o acontecimento. Queridos, deixa seu filho contar acontecimentos para você. Deixa seu filho contar histórias para você. Deixa seu filho parar e não falar com você coisa com coisa.
E você nem entender, esses dias uma criança me abraçou, eu até falei para ela no dia que eu estava na escola. E ela falou assim, eu sou a princesa, tá? Depois ela voltou e falou assim para mim, não, eu não sou a princesa, eu sou a Wandinha. Ela olhou para mim e falou assim, eu sou a Wandinha. Nós rimos, nós achamos bonitinho. Mas quantas das nossas crianças estão perdendo as suas personalidades, as suas identidades, dizendo, eu não sou isso, eu sou tal pessoa. Aí ela olhou para mim e falou assim, mentira, você é a Wandinha? Eu falei, não. Aí ela falou assim, você não é, seu cabelo é amarelo. Ela começou a pegar, o meu é preto. Aí eu fiquei olhando para aquela criança, uma criança, queridos, de 3, 4 anos já sem identidade. Porque a mãe larga lá. Pastora, não pode assistir? Pode, mas instrui o que ele está assistindo. Instrui e diga que ele não é aquilo. Diga para ele que ele não é aquilo que ele está vendo. Nós não podemos deixar eles com que as nossas crianças elas se percam. E muito menos que elas se distraiam com o celular, porque o celular é bênção, mas também é o mal do século. Esses dias eu acordei assustada 2 horas da manhã. E na minha casa tem uma regra para desligar o celular. Mas precisa ser falado todos os dias. Eu acordei o Manuel com o celular ligado. Eu assustei, eu falei, filho, o que você está vendo? E ele me assustou na hora. Eu falei, meu Deus, o que ele está vendo? Aí ele falou, não, mãe, olha aqui, eu estou vendo um homem que ensina a fazer careta. Então, quando alguém me chamar de gordinho, eu vou fazer essa careta. Quando alguém falar que eu sou bochechudo, eu vou fazer essa careta. E aí, queridos, ensinando a criança a reagir de uma forma negativa. E eu falei, para de ver isso agora, exclui isso agora. Sabe por quê, pai? No TikTok não é pro teu filho, não. Não é não. Tem um monte de historinhas bíblicas que você pode mostrar pro teu filho. Sabe quem teu filho acha chato hoje em dia? Ver esmilinguido que nem eu queria ver, que nem eu gostava de ver. Assistir a Aline Barros que nem eu gostava de ver. Porque essas bobeiras do TikTok é mais legal, porque você deixa ele passando horas e horas. E o dedinho vai correndo. E nem tudo que é correndo é saudável, porque sempre no meio vai aparecer alguma coisa. E hoje em dia, uma das coisas, um dos demônios que mais tem agido no meio da família é o demônio da pornografia, queridos. Tem que ver com as nossas crianças. Tem entrado dentro da nossa casa, queridos. E nós não sabemos por que é que as coisas acontecem. Nós não sabemos por que é que começa a ter um distanciamento. Eu prefiro ver um homem bombado do que ver meu marido que é barrigudinho. Eu prefiro ver uma mulher toda musculosa do que ver eu toda rechonchuda, que ele fala. Nós temos que acordar, queridos, e entender que nós precisamos entender que o Senhor ele está chamando a nossa atenção. Pais que não incentivam seus filhos a assumirem compromissos, que ele dá muito trabalho depois para levar para a igreja. Eu lembro que quando eu limpava a igreja, porque eu comecei limpando a igreja, eu amava limpar a igreja. Eu levava a Lavínia para limpar. Foi o primeiro ministério dela, aquela mini vassourinha e aquela mini pazinha. Atrapalhava mais do que ajudava. Mas eu precisava ensinar que ela tinha que fazer algo para o Senhor. E muitas vezes, queridos, nós queremos largar os nossos filhos. Os nossos filhos falam assim, hoje eu não vou para a igreja, pode ficar. Hoje eu não vou para a igreja, vou ficar com a minha avó, pode ficar. Não, hoje tem culto, você vai para a igreja. Hoje tem ensaio, você vai. Ah, mãe, eu estou. Não, você não está curada, porque lá na casa do Senhor tem poder para te curar. Porque lá na casa do Senhor tem unção. E é uma unção destilada que tira toda dor. Então não há desculpa, queridos. E nós precisamos entender que o segundo erro, queridos, que ele cometeu foi não instruir os teus filhos no caminho do Senhor. Instrua os teus filhos no caminho do Senhor. Ele pode ter 20, ele pode ter 30, pode ter 50 anos. Instrua ele nos caminhos do Senhor. Sabe por quê, queridos? Quem um dia já esteve no mundo não quer voltar para lá. Quem um dia já provou dos prazeres do mundo não quer mais provar.
mata, destrói. Acaba com a gente, queridos. E é isso que estava acontecendo com os filhos de Eli. O pecado que eles foi não ensinar, foi não instruir no caminho do Senhor. E a triste consequência, 1 Samuel 2,31 está dizendo: está chegando o tempo em que eu acabarei com a força da sua família, e nenhum dos seus descendentes chegará à velhice. E sabe o que aconteceu, queridos? A descendência de Eli foi extinta. Mas a minha descendência e a tua descendência não será extinta. O Senhor está dizendo, igreja, que a minha descendência e a sua descendência não será extinta. O Senhor está dizendo, igreja, que a minha descendência e a sua descendência não será extinta. Porque quando você chegar lá na tua casa, Ele já vai estar lá. Porque quando você abrir a porta da tua casa, Ele já vai estar lá, mas Ele está aqui com você. O Deus que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, está aqui com você neste culto. Mas já está lá na tua casa esperando você, para você arrumar o altar, para amanhã você dizer: eu sou uma família forte, eu tenho uma família forte. E é por isso que quando nós nos juntamos, a igreja ela é forte. Ei, queridos, eu podia terminar essa mensagem aqui, eu podia, queridos, parar aqui, mas eu quero mencionar a última família. Em 2 Timóteo 1,4 está dizendo assim, 2 Timóteo 1,4 está dizendo assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida em que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Antes da fé não fingida habitar em Timóteo, habitou primeiro na avó e na mãe de Timóteo, queridos. Deus escolhe um sacerdote, e aí toda a descendência dele é extinta. Aí Deus escolhe uma mulher, Lóide. Ei, queridos, ele diz assim: a fé habitou na tua avó, e a mesma fé habitou na tua mãe, e a mesma fé, Timóteo, Paulo dizendo, habitará em vocês em falsidade. Olha a diferença, queridos, olha a diferença nisso, porque a fé ela não pode ser fingida. Se realmente nós queremos uma família saudável, uma igreja forte, nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos e para os nossos cônjuges. Às vezes eu estou mais fraca, meu marido está mais forte, é ele que me levanta. Às vezes ele está mais fraco, eu estou mais forte, é ele que me levanta. Às vezes os meus filhos não têm força e nós levantamos eles. É um levantando o outro, queridos. Sabe por quê, queridos? Quando Deus manda Noé construir a arca, Deus podia ter colocado só Noé e só a esposa de Noé, mas coloca Noé e todos os seus filhos, mostrando o zelo de Deus para uma família de um que era obediente, de um que era temente. Quando você obedece, quando você teme a Deus, querido, todos os seus é guardado na arca. Quando você obedece, você é fiel a Deus, o Senhor guarda todos os seus na arca. Mas e se um se perde, pastor, Deus busca de volta. Nós precisamos, queridos, aprender a orar lá na nossa casa, porque o fogo ele não vai descer só aqui, ele precisa descer na nossa casa. A oração não pode ser só fervorosa aqui, queridos, ela precisa ser lá na nossa casa. A adoração, sendo afinada ou desafinada, queridos, precisa começar na nossa casa e dar continuidade aqui. A nossa fé não pode ser uma fé fingida. Nós precisamos ser, queridos, piedosos, devotos e fervorosos, compromissados e exemplos. Que tipo de família nós estamos construindo, a igreja? A de Eli ou a de Timóteo? Porque até hoje, igreja, se fala da piedade de Timóteo. Até hoje se fala da piedade de Timóteo. Qual é o tipo de família que nós estamos construindo? Ei, igreja, não dorme não, fala pro inferno,
Diga, igreja, ela será reconhecida. Ela não será extinta, mas ela será reconhecida como uma família marcada pela fé, marcada pela compaixão, marcada por uma família fervorosa na presença do Espírito Santo. Diga, eu me nego a deixar com que a minha família seja extinta. Coloca a mão na tua cabeça como um ato profético, diga, Senhor, a minha família será reconhecida nos 4 cantos de Bom Jesus da Lapa. Diga, a minha família será uma referência no meu trabalho, no meio da sociedade, nos lugares aonde eu não pisei ainda, mas aonde eu vou pisar. É aquele que Deus vai começar a te levar a lugares onde você nunca foi. Deus vai começar a te colocar em lugares aonde você nunca entrou. Deus vai começar, queridos, a mover essa igreja, pastora Amélia, em lugares aonde nem a polícia consegue entrar. Sabe por quê, queridos? Uma família forte, uma igreja forte, busca aquele que é drogado, busca aquele que está na prostituição, busca o homossexual. Ele busca, queridos, ele busca e ele traz. Sabe o que Deus está falando para mim, queridos? Que o pródigo vai achar a porta de volta. Mas, queridos, às 9, ou seja, a igreja estará guardada, e vocês vão buscar aquela que se perdeu. Vocês vão buscar aquela que se perdeu. Vocês vão buscar aquela que se perdeu, e quando ela chegar, sabe o que vai ter nas suas mãos? Vai ter quanto para curar. Vai ter palavra para libertar. Queridos, você, mas quem sou eu, pastora? Será aquele que vai ajudar essas pessoas a serem curadas. Sabe por quê, queridos? Família forte, igreja forte. Família forte, igreja forte. Família forte, igreja forte. O diabo não pode. O diabo não pode, queridos. O diabo não pode com uma família que é forte. Muito menos com a igreja. Muito menos com o corpo. Muito menos com esse ajuntamento aqui, daqueles que irão para o céu. Linda essa campanha, pastora. Poderosa essa campanha. Eu não sei o que é que foi falado no primeiro e no segundo dia, mas foi essa palavra que o Senhor me deu, queridos. E eu amo na direção dele. Pastora, mas você saiu do tema. Não, queridos, não. Porque para terminar, eu vou repetir ele com você. Diga assim comigo: sairei da força do Senhor Deus e farei menção da sua justiça e só dela. Diga isso, só dela. Diga, igreja, isso, só dela. Diga comigo: sairei da força do Senhor e farei menção da tua justiça e só dela, porque a minha família bate no teu peito. Diga: a minha família é forte, a minha família é forte, a minha igreja é forte, a igreja é forte na terra, a igreja é forte neste lugar, a igreja é forte, a igreja é forte. Não há ninguém que pode destruir aquilo que Deus começou a fazer neste lugar, desde o primeiro e do segundo, nesse último dia, queridos. Isso daqui não é um memorial, não.
pastora. Há uma nova dimensão sendo espalhada através do templo de adoração do Deus vivo sobre o Bom Jesus da Lapa. Há uma nova dimensão, igreja. Há uma nova visitação neste lugar. Pastor, eu vim ser curada. Você vai sair daqui curada. Pastor, eu vim aqui porque o meu casamento está sendo destruído. O teu casamento está sendo construído por aquele que te uniu um dia. Pastor, meu coração está triste. Você sairá daqui jubilando de alegria. Pastor, parece que todas as portas estão fechadas para mim. As portas se abrirão em nome de Jesus. Sabe por quê? A maior porta que é dos céus, ela está aberta sobre esta igreja. Enquanto você está aí, queridos, tem anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo. São anjos ministradores, são anjos ministradores, e ele está indo de encontro com aquilo que você precisa, com aquilo que você necessita. Eu não vim aqui fazer um show, eu vim aqui pregar o evangelho, eu vim aqui dizer que a tua família será como a família de Timóteo, que a tua família será reconhecida como uma família de fé, e que a tua igreja, descendência, ela não será extinta. A tua descendência, ela não será extinta. Sabe o que eu vejo em igrejas? Filhos espirituais sendo gerados. Filhos espirituais sendo gerados. Muitos filhos espirituais sendo gerados. Muitos filhos. Também vejo filhos carnais sendo gerados. O Deus, após estar dizendo que a tua descendência não terminará aqui, está abrindo o teu ventre, mulher. Você que tanto deseja, você agarra essa palavra aí e diz: a minha descendência não será extinta, eu vou gerar para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Fique de pé, igreja. Diga assim comigo: eu vou cuidar muito bem da minha casa, porque eu não serei reconhecido como um descrente. Diga assim: os olhos do Senhor estão voltados para mim nessa noite. Diga assim: a minha descendência será reconhecida até 1000 gerações. Diga: até 1000 gerações. Nós não veremos, a não ser que Jesus volte, mas a nossa descendência, queridos, ela será reconhecida até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Porque essa igreja é forte. Erga tuas mãos para os céus e diga: a minha família é forte. E a minha igreja é forte. Diga assim: eu sou forte.
Ele pode tentar até se aproximar. Por 7 caminhos ele fugirá. Ninguém pode te tocar se não for a presença do Senhor. Ninguém pode te tocar se não for a presença do Senhor. Ninguém pode roubar a tua bênção se não for a presença do Senhor, queridos. É somente a presença. É somente a presença. É somente a presença. É somente a presença. É somente a presença, menciona o nome da tua família aos céus. Menciona o nome da tua família aos céus. Menciona, porque o Senhor está com os ouvidos abertos, esperando você no ato de fé. Menciona o nome da tua família. Menciona o nome da tua família aos céus. Menciona, porque nada e ninguém pode derrubar aquilo que Deus fez. Ninguém pode destruir aquilo que Deus dá para você. Ninguém. Chegou aqui triste, com o coração contrito, com a alma desesperada. Olha, o Senhor está dizendo para você, você está saindo daqui muito mais forte do que você imagina. Você está saindo daqui muito mais revestida do que você imagina. Você está saindo daqui muito mais blindada do que você imagina. E lá na tua casa eu desci anjos ministradores. Ninguém veio para perder a domingo aqui para ganhar, pastor. Não tem perdedor em nosso meio, tem ganhador em nosso meio. Sabe qual é o maior prêmio que nós temos? É o prêmio da salvação. É o prêmio da salvação. É o maior prêmio que nós temos, é o prêmio da salvação. Podem até tentar te parar, mas ninguém vai conseguir. Podem até dizer, mas a igreja, ai daquele que se levantar, ai daquele que tocar, ai daquele que mexer, ai daquele que proferir palavras falsas contra essa mulher, ai daqueles que apontaram o dedo contra essa mulher. Ai daqueles que diz que ela está fazendo as coisas só para se mostrar. Ai! Eu não queria estar na pele, porque o ar de Deus dói. Mas eu tenho que dizer, pastor Amém. Por causa dessa vergonha. Olha forte.
eu chamo